O relógio marcava 23h47 quando Eduardo bateu a porta pela última vez. O silêncio que se instalou no apartamento foi ensurdecedor. Lúcia sentiu o peso do vazio ao redor. O cheiro do perfume dele ainda estava no ar, impregnado nos lençóis da cama que agora pareciam frios demais. O abajur ainda estava aceso, iluminando a sala com um tom amarelado e melancólico. Os últimos meses tinham sido desgastantes. O amor deles, antes vibrante e cheio de promessas, foi se fragmentando em discussões sem sentido, em palavras não ditas, em gestos ignorados. Eduardo já não sorria como antes. Lúcia sentia que o perdera bem antes daquela noite fatídica. A briga daquela noite foi a pior de todas. Ele acusou-a de sempre afastá-lo, de não demonstrar mais carinho, de deixá-lo se perder dentro da própria casa. Ela rebateu com frieza, dizendo que ele também já não a olhava com os mesmos olhos. O estopim foi quando Eduardo, num ato impulsivo, disse: "Se é assim que você quer, então talvez seja melhor eu ir embora." Lúcia ficou em silêncio, olhando fixamente para o chão. Ele esperou, como se quisesse que ela o segurasse. Mas as palavras dela nunca vieram. E então, Eduardo partiu. Na manhã seguinte, a luz do sol invadia o quarto de forma incômoda. Lúcia se virou na cama, com a sensação de que algo estava errado, de que algo havia sido arrancado de sua vida. A ausência de Eduardo parecia maior do que a cama de casal conseguia suportar. Levantou-se lentamente, caminhando pela casa, esperando encontrar vestígios dele, como se a sua ausência fosse apenas um pesadelo. Mas não era. Ao arrumar a cama, sentiu algo diferente debaixo do travesseiro. Seus dedos tocaram um pedaço de papel dobrado. Com o coração disparado, ela desdobrou o bilhete e reconheceu a caligrafia de Eduardo. "Se você ainda me ama, me encontre no nosso café às 18h." Lúcia sentiu um nó na garganta. Ele tinha deixado um último pedido. Talvez ele estivesse dando uma chance para os dois, uma chance de consertar tudo. Olhando para o relógio, percebeu que ainda eram 13h30. Havia tempo. Tomou banho, vestiu seu vestido favorito, arrumou os cabelos como ele gostava e saiu mais cedo para caminhar pela cidade, tentando organizar os próprios sentimentos. No fundo, sabia que ainda o amava. O café onde costumavam se encontrar ficava em uma esquina discreta, com mesas externas cobertas por pequenos guarda-sóis vermelhos. Era lá que comemoravam datas especiais, trocavam segredos e sonhavam juntos. Lúcia chegou antes do horário. Sentou-se na mesa de sempre, perto da janela. Olhava para a rua, esperançosa, esperando ver Eduardo dobrar a esquina com aquele sorriso tímido, como se tudo fosse um grande mal-entendido. Os minutos passaram. O relógio marcou 18h05, 18h10, 18h20. O medo começou a crescer em seu peito. Pegou o celular, discou o número dele, mas caiu na caixa postal. Tentou mais uma vez. Nada. O garçom olhava para ela com compaixão. O café já estava frio quando às 18h45 ela percebeu que ele não viria. Com lágrimas nos olhos, pagou a conta e saiu com passos pesados. Algo estava errado. Eduardo nunca faria isso com ela, não depois daquele bilhete. Seu coração acelerou. E se algo tivesse acontecido, Lúcia pegou um táxi e foi direto para o apartamento dele. Subiu as escadas correndo, bateu na porta insistentemente. Sem resposta. O pressentimento ruim crescia. Decidiu ligar para o melhor amigo de Eduardo, Gabriel. Após alguns segundos, a voz do outro lado da linha estava pesada e baixa. "Lúcia, você ainda não soube?" Lúcia sentiu o chão sumir sob seus pés. Gabriel contou com a voz embargada que Eduardo tinha sofrido um acidente naquela manhã. Ele foi atropelado por um carro ao atravessar uma rua movimentada. O impacto foi brutal. Ele não resistiu. O bilhete. Ele o escreveu antes de sair de casa, antes do acidente, antes de morrer. Ela desabou no chão do corredor do prédio. As palavras de Gabriel ecoavam em sua mente, mas ela não conseguia aceitar. Naquela noite, voltou para casa em choque. O bilhete ainda estava em sua bolsa. Leu e releu inúmeras vezes, como se de alguma forma Eduardo pudesse responder. No dia seguinte foi ao hospital para buscar os pertences dele. Entre a carteira e o relógio, encontrou outra coisa. Um segundo bilhete. Com mãos trêmulas, ela abriu o papel amassado e leu. "Sei que brigamos, mas eu te amo. Eu sempre te amei. Nunca fui bom com palavras, mas se eu pudesse te pedir uma última coisa, pediria que não desistisse de nós. Me perdoa?"
Lúcia chorou ali mesmo, sentindo como se o mundo estivesse desmoronando. Aquele bilhete nunca chegou a tempo. Ela nunca pôde dizer que o amava, nunca pôde pedir que ele voltasse para casa. Eduardo esperou por um perdão que nunca veio. E Lúcia viveria para sempre com a dor de nunca ter dito o que realmente sentia.